Bom dia, Alexandre, tudo bem? Segundo dados da EDC, podemos esperar um crescimento de 12% de ataques cibernéticos a empresas de TI. De que maneira você avalia esse dado? Ataque às empresas de TI. Bom, o pessoal começou a resolver ir na fonte, né? A verdade é essa. Por que isso está crescendo? Porque vamos buscar o que eles estão defendendo. As empresas de TI, elas começam a ter uma postura e vendem essa ideia que eu estou vendendo a segurança, estou vendendo o conhecimento. Então, para os criminosos, por que não levantar informações dentro das empresas de TI e, de repente, você consegue duas frentes? Ou eu consigo a informação de fato, ou eu consigo agregar pessoas descontentes para que passem a trabalhar para o lado negro da força, vamos dizer assim, né? Recentemente, a gente teve vários grupos de ransomware que descaradamente estão contratando pessoas pela internet, né? E essas pessoas são da onde? É aquele hacker de porão que está com aquele capuzinho no escuro, no porão da casa da avó. Essa imagem tem que ser desassociada da sociedade. Não é isso que está acontecendo. Um hacker mal intencionado pode ser o rapaz que está do seu lado na faculdade estudando, pode ser seu colega de trabalho, pode ser o cara que trabalha em TI ali na sua empresa, né? Basta ele ser o quê? Subjugado por uma quantia momentânea e astronômica de dinheiro, né? E falta de compromisso total, achando que ninguém vai pegar ele, que ele se acha que é intangível, né? Inatingível. Então, aquela situação, né, das empresas estarem crescendo, esses ataques, isso se deve muito ao foco de conhecimento. Ali está o conhecimento, ali, se você começa a entender, você como criminoso, entende como são as defesas das empresas, fica mais fácil preparar os ataques para essas empresas. Então, sim, o crescimento 12%, eu acho que pode ser até mais que isso, né? O problema que a gente também encara hoje em dia é que existem várias situações que não são devidamente reportadas. Então, são ataques, são situações de risco, que a pessoa vai lá fazer um BO, não podemos, a gente está vivendo aquela era de eu não quero me indispor com as pessoas. Então, a empresa também não quer se indispor, ela não quer aparecer com uma situação que, olha, eu tenho 5 funcionários que fizeram um contrato assim, no submundo com a Lockbit. Ninguém vai fazer uma declaração dessa, correto? Eles simplesmente vão fazer de conta que nada está acontecendo, desliga a pessoa, algumas podem até fazer o correto, entrar em contato com as autoridades, mas quantos realmente farão isso é outra história, né? Não é uma coisa tão simples de se lidar, mas eu acredito que sim, teremos um crescimento de ataque gigantesco em cima de empresas de TI, porque ali está o conhecimento, ali estão pessoas que podem ser recrutadas para fazer coisas erradas, ali está as dicas de como os clientes estão sendo atendidos, ali também está as informações necessárias para entender o mercado e voltar situações contra ele. Então, você cria ataques direcionados, baseados em cima das defesas. Sun Tzu já falava isso, né? Conhecer o inimigo antes de iniciar uma batalha. É o que acontece. Então, acredito sim que 12% um número, assim, fato, mas pode crescer muito mais que isso, te garanto. Mas você vê esses 12% podendo ser ainda maiores. Você Sim. vê, de certo modo, as empresas estando desprotegidas, então, contra Não, cyberataques? não é desprotegida, não é desprotegida. É que quando você faz um trabalho no dia a dia, vamos te dar um exemplo, tá? Fica mais fácil para você entender. Quando você trabalha com informação e com clientes o tempo todo, normalmente as organizações fazem o quê? As empresas fazem os contratos com os clientes, as empresas de segurança, no caso aqui, tá? Fazem os contratos com os clientes e passam a ter projetos específicos de trabalho em cima desses clientes. A partir desse momento, você tem uma relação, né, de troca de informações entre quem presta o serviço e quem necessita do serviço, né? Nesse meio tempo, se um atacante, se um criminoso está monitorando essa comunicação, ele passa, é possível, né? Não é que ele passa, o objetivo dele é esse, mas ele pode ter a oportunidade de ver as mesmas informações sigilosas que aquela empresa está lhe dando.
E ele utiliza isso contra a empresa depois como um ataque. Você entendeu? Então, nós aqui estamos preparados para isso? Sim, estamos preparados para isso, né? Existem controles, existem camadas de segurança, existe treinamento, você precisa ter uma maturidade. Mas, mesmo assim, ninguém está salvo de sofrer um golpe. Ninguém está salvo de sofrer um golpe. Porque as pessoas podem utilizar, como a gente comentou em várias outras pessoas que nos procuram, o deepfake, de mandar uma mensagem de voz com a voz de um cliente, por exemplo, pedindo alguma informação, e se essa informação, se a pessoa está atribulada, se ela não está focada, ou se ela não tem a maturidade necessária, pode ser um problema. Outro ponto que acontece, houve um crescimento gigantesco de empresas que oferecem serviço de TI. Essas empresas estão com profissionais idôneos, estão capacitadas para fazer esse serviço. Então, aquilo que eu falei, é uma linha tênue. E as pessoas têm que tomar muito cuidado com os contratos, com os NDAs, né? Que a parte de sigilo entre as partes tem que estar muito claro, as pessoas têm que estar muito bem informadas de como proceder e quais os controles que devem existir para evitar problemas. Agora, estamos preparados? Sim, teoricamente estamos preparados. Podemos ser impactados? Sim, podemos ser impactados. Por que podemos ser impactados? Todo dia existe uma nova maneira de criar ataques, né? Todo dia estamos sujeitos a ser impactados por novos tipos de ransomware, de malware, né, de vírus, né, que é um malware. Então, sim, podemos ser impactados. A diferença é o quanto resiliente você é para tomar as medidas rapidamente e evitar que o problema cresça. Esse é o ponto. Você falou dos novos tipos de ransomware. De que maneira que hoje os cybercriminosos evoluem, entendem, então, como que velhos ataques, já antigos, já conhecidos, podem evoluir e, de uma maneira nova, continuar sendo sempre um perigo real às empresas? E como evoluir o ransomware? De que maneira que ele hoje está sendo utilizado para os ataques? Você já meio que respondeu, né? Os ransomwares são muito focados em ataques antigos, em falhas antigas. Então, se você olhar situações de mercado, né, as empresas nem todas têm condições de estar totalmente atualizadas. Ela não tem condições de manter o parque totalmente novo, vamos falar assim, né? Então, existem programas, existem sistemas operacionais, existem serviços que eles vão se depreciando ao tempo e necessitam patches de atualização. Patches são pequenas inserções que você faz no programa para deixar ele preparado para novas possibilidades, tá? E aí, o que acontece? Se você não tem esse programa de atualização, esse programa de controle, e estar constantemente investindo na segurança da informação, você vai estar sujeito a ser impactado. E o que acontece? Existe uma imensidão de problemas que já foram reportados, tá? Desde os anos 2000, por exemplo, que voltam a ser lembrados pelos ransomwares. Então, o ransomware, ele é vamos pensar assim, ele é uma caixinha, tá? Que tem várias situações preparadas lá internamente. Essa caixinha entra dentro da sua empresa de que forma? Ela entra por uma falha de segurança, por uma falta de maturidade, por um erro de pessoa, às vezes 85% das vezes é de gente interna, ou seja, o cara abriu um e-mail errado, pôs um pendrive onde não devia, o antivírus não estava ligado naquele momento, porque aquele funcionário achou que a máquina estava muito lenta. Existem várias situações que o criminoso já conhece. Então, ele distribui esses malwares, essas caixinhas que tem o ransomware, e de acordo com as oportunidades que aparecem por falta de configuração, falha humana, falta de defesas, camadas mal programadas, vamos falar assim, as camadas de segurança, ele vai fazer com que isso se instale internamente. A partir daí, ele tem inteligência própria para começar. Cada um tem um jeito, né? Vamos falar assim, são vários tipos de ransomware, mas vamos pensar no tipo de um worm, né? Que a gente fala que é o tipo minhoca. Ele vai se alastrando pela rede
se instalando, e quando ele já se sente seguro instalado, ele vai compactar todos os dados e gerar um prejuízo enorme para a empresa, né? Então, essa aqui é a situação. Eles compactam, depois pedem um resgate e a pessoa tem que gastar dinheiro para se proteger. Ou ela tem uma estrutura muito preparada que ele mata tudo, volta os backups, se não foram atacados, né? E aí ele está livre do problema. Mas sim, o crescimento do ransomware, ele vem uma grande toada, né? Tá? Cada dia tem mais tipos de ransomware. Por quê? Porque perceberam que dá certo. Perceberam que as empresas continuam cometendo os mesmos erros, né? A pessoa tem uma empresa de sabão em pó, ela quer vender sabão em pó, ela não está preocupada com a segurança. Só que, infelizmente, hoje em dia, em tecnologia, tudo está embarcado. Você tem que ter profissionais capacitados, você tem que ter uma empresa capacitada por trás para dar o suporte, você tem que ter alguém te orientando qual é o caminho correto a ser seguido, ou ter contratado internamente profissionais muito bem qualificados, para que estejam sobretudo com a informação necessária, com a capacidade necessária para ser aplicada, com o conhecimento e os contatos necessários para ter produtos novos, produtos atualizados, né? A diretoria tem que estar totalmente junto com essas pessoas no trabalho de planejamento para que tenha investimento. Muitas empresas que eu conheço pelo mercado, você vê que o budget anual das pessoas é baseado em dólar, né? E da área de TI são em reais. Então, daí você vê que é falta do respeito. Ah, mas por que eu vou gastar aquilo que eu falei? Por que eu vou gastar com um novo firewall? Por que eu vou gastar com um novo antivírus se eu estou aqui para vender sabão, como eu dei o exemplo? Entendeu? Então, ransomware, sim, ele vem crescendo, ele vem se aproveitando das falhas que nós mesmos, profissionais de segurança não capacitados, deixam no ar, deixam as falhas acontecer, e eles utilizam desses problemas para crescer, e cada vez mais esses ransomwares têm uma tecnologia melhor, uma inteligência melhor, se camuflam de forma melhor, porque, como na última pergunta que você me fez, está ligado à informação que é trocada entre empresas de TI e as empresas que estão buscando serviços de segurança, né? Eles se infiltram, entendem o problema, se aproveitam de situações que já existem, são conhecidas, e aí para frente é só entender como fazer o vetor de ataque. Porque se você pegar de 500 tipos de ransomware que existem hoje no mercado, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Normalmente ele entra por um phishing, né? Um link que o cara clicou de um e-mail, ele entra através de uma instalação mal sucedida, ele entra através de uma informação que não tem uma fonte segura, aparece lá um e-mail, olha, eu sou empresa tal, você tem que atualizar seu antivírus. O cara não percebe o que está escrito ali, sai clicando e pronto. Acabou de criar um problema gigante para a empresa. Alexandre, mudando um pouquinho o nosso foco aqui, como que você enxerga as vulnerabilidades de redes IoT e de que maneira que elas podem afetar as empresas? Cara, ela pode afetar de inúmeras maneiras, né? E como que eu vejo a vulnerabilidade de IoT? Vamos falar essa primeiro, eu explico como que isso vai afetar para a gente criar uma linha aí. Vamos lá. IoT, né? Internet das coisas. Vou fazer a pergunta para você, Bruno. Qual foi a última vez que você atualizou a sua televisão? Faz tempo. Então a primeira falha de qualquer produto IoT somos nós mesmos, né? Nós temos que pôr na cabeça que vivemos em um mundo totalmente conectado. Tá? Você tem uma cafeteira hoje em dia que é conectada, uma máquina de lavar que é conectada à rede, uma TV que é conectada à rede, o seu celular, por onde você anda, ele vai se conectando a várias redes diferentes, o seu carro está conectado, você tem um drone, ele é conectado, você tem bicicletas elétricas, você pode conectá-las, você vai à academia, os equipamentos se conectam ao seu dispositivo, né? Então, assim, aí vem a pergunta, essas pessoas estão atualizando esses produtos? Os criadores desses produtos estão ofertando atualizações como deveriam? Eles estão preocupados com a segurança de seus usuários, né? Porque a gente também não pode falar assim, eu tento atualizar, mas minha TV não me permite atualizar.
né? Aí são duas falhas. Primeira, tem muita empresa, né? Eu não vou citar nomes, mas tem muita empresa de televisão que ela oferta a atualização durante 1 ano, 2, e depois para, né? Ele quer que você busque um novo produto. Será que isso é correto? Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quantas pessoas são orientadas a fazer essa atualização? Então, o primeiro problema de IoT já é esse. E aí o que acontece? A empresa por si só, ela se auto-infecta, vamos dizer dessa forma. É comum você entrar em qualquer prédio hoje tecnológico, que tem aqueles super elevadores tecnológicos, e tem lá uma TV passando notícias, né? Ou seja, existe uma rede nesse prédio que está conectada à internet e que tem TVs dentro de salas de café, dentro de um elevador. E se você olhar atrás dessa TV, você tem um cabo de rede. O cara tira esse cabo da TV, põe no notebook, ele pode começar a explorar situações de segurança, caso aquilo não esteja devidamente seguro e preparado para trabalhar. Né? Primeiro dica que a gente deixa aqui, essas redes têm que ser totalmente segmentadas, ou seja, separadas de outras redes, e nem sempre são. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, a empresa traz para dentro dela essas TVs, essa rede separada de comunicação interna, que pode ser uma entrada de um problema. Redes de impressoras, né? A impressora é um IoT, se você para pensar, até é, né? Porque hoje as impressoras, elas não só imprimem papel, elas fazem muitas outras coisas. Né? Inclusive, você manda um e-mail para a impressora sem imprimir, você só passa lá e pega depois. Né? Então, você percebe que são várias situações que você está desculpa, estamos sim, em comunicação com aquele equipamento e nem sempre você vai ter garantias que aquele equipamento está atualizado. Deveria, mas será que está mesmo? Não dá para saber. Né? E tem outro problema também. As empresas criaram aquela situação do BioD, Bring Your Own Device. Ok? Então, o que é o BioD? Você leva o seu computador pessoal para dentro da empresa. Você leva o seu celular para dentro da empresa. Você conecta o seu celular na rede da empresa. Se não existe uma rede totalmente apartada para aquele celular estar se conectando dentro da empresa, você pode ter um problema. Se não existe um controle, o cara leva um notebook dentro da bolsa e instala o cabo de rede nele para funcionar dentro da empresa, você pode ter um problema, que quem garante que o seu notebook da sua casa não está infectado e levando problemas para dentro da empresa? Então, o IoT, né, quando a gente fala de IoT, não é só você pensar numa TV, no seu carro, não, é qualquer coisa que você está conectando de uma forma ou outra em uma rede através de um cabo ou de uma rede Wi-Fi, né? O seu carro hoje, ele possui uma rede interna, ele possui um IP, vamos dizer assim. Se você não está atualizando as comunicações do seu carro, você pode ser impactado. E se ele pega qualquer rede que está no lugar, existem carros que já conseguem se conectar a redes externas. Você deixa isso aberto para o carro no estacionamento da empresa e ele, pela proximidade do prédio, ele conseguiu um sinal de Wi-Fi e se conectou. Quem garante que não existe alguma coisa naquele seu veículo que vai infectar a empresa? Entendeu? Então, cabe a todos estarem totalmente envolvidos, tá? Preocupados com instalações, preocupados com atualizações e com camadas de segurança. Tem que ser respeitados. Essa é a minha visão de como o IoT gera problemas. Nós carregamos coisas com a gente o tempo todo, tablet, celular, TV que a gente está vendo, equipamentos que você carrega, como você que acha lindo, os wearables, né, que a gente utiliza que é o nosso relógio, tem aqueles marcadores você está com o seu marcador de frequência cardíaca, entra numa academia, ele pode estar infectado, ele pode ter problema. Cara, eu já vi cada coisa acontecer que eu não duvido mais nada, entendeu? É isso. Perfeito, Alexandre. Brigadão, viu? Mas essa é a ideia. Brigadão pelo conteúdo que você compartilhou aqui comigo hoje. Espero te encontrar em entrevistas, eventos e artigos da The Inside. Muito obrigado. Quando você precisar, estamos à disposição. Nós estamos aqui para ajudá-los. Né? A Saif com a ProSegur, ela tem várias maneiras de ajudar as pessoas, as empresas, só nos procurar que nós estamos à disposição para orientá-los e quando precisar de qualquer
tirar qualquer dúvida no seu programa, nas suas necessidades aí semanais, mensais, estamos à sua disposição. Não se preocupe, tá, Bruno? É um prazer estar Perfeito, aqui. obrigadão. Obrigadão, Alexandre.